Muito obrigado. Obrigado a todos pelas vossas palavras. Nós vamos falar sobre o programa global, a CVA, ou perdão, VCA, e vamos falar das áreas prioritárias e vamos também falar sobre o que estamos a tentar realizar com as nossas atividades. Vamos falar sobre os processos, vamos falar sobre o financiamento de perdas e danos e também vamos ver algumas das atividades, sendo uma delas a promoção de processos UNFCCC, e também vamos falar de instituições financeiras internacionais, vamos falar dos critérios e nós estamos a planear envolver o fundo de clima verde, o fundo biológico, e não sei se vocês têm já conhecimento, já estamos a trabalhar nisto há quase 3 anos e está a ganhar um ímpeto realmente, e nas próximas semanas nós gostaríamos de nos envolver convosco neste programa, nesta agenda. O último ponto de que vamos falar é que nós estamos a trabalhar com a mobilização, a promoção e a mobilização de finanças para soluções climáticas locais, e já estamos a identificar mecanismos para podermos realizar podemos identificar mecanismos alternativos de financiamento para depois começarmos a rastrear o próximo nível deste trabalho. Nós queremos realmente manter-vos a par, e nós não vamos falar muito desta parte de introdução. Nós temos uma definição que foi aprovada, a definição deste fundo, que é um fundo que vai financiar danos e perdas devido a eventos, calamidades, desastres, ciclones e outros processos. Nós falamos também de ações de adaptação do clima. Para podermos encontrar maneiras alternativas, vamos falar também sobre os impactos destas mudanças climáticas, que não podem ser evitados com mitigação, adaptação, e vamos falar de outras medidas também, como a gestão do risco desses desastres, e vamos falar também de outros impactos, como a cultura económica e como a perda dessa cultura e outras questões relacionadas com a parte económica. Depois também vamos falar sobre o acordo de estabelecer novas disposições para financiamento, para ir de encontro à perda e aos danos associados com estes efeitos adversos das mudanças climáticas. E também, de momento, já tivemos 2 sessões para fazer este trabalho, e estamos também em vias de organizar um comitê transicional para operacionalizar estas atividades. Também estamos a planear algumas atividades, a socialização do financiamento de perdas e danos com a Aliança VCA, e também queremos continuar a elaborar a posição do VCA nesta questão de perdas e danos. Queremos identificar oportunidades para envolvimento a níveis regional e global, envolver o Comitê Transicional para o Financiamento e depois a apresentação à plataforma UNFCCC, e portanto queremos trabalhar com os nossos colegas nessa área. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao Josh. Muito obrigado pela sua apresentação. Conseguimos obter uma ideia
do debate que vamos ter hoje, e vamos ouvir falar dos nossos membros do painel que nos vão apresentar este tópico e os vários aspectos das perdas e danos. E uma das coisas que nós queremos com este debate é compreender o que são as perdas e os danos e outras questões afins com que temos de lidar e o tipo de reações que vamos ter, e também queremos enquadrar este tópico com a sociedade civil e é outra perspectiva muito importante para nós na VCA e o trabalho que fazemos nas várias comunidades, e através destes debates vamos talvez obter uma melhor ideia de tudo isto, e peço-vos uma vez mais que participem, que considerem os aspectos que vocês podem trazer a este debate. Portanto, todos os comentários são bem-vindos. No fim, preferiríamos perguntas diretas, mas claro, por favor, vão pondo as vossas perguntas na caixa de bate-papo, e depois, se houver tempo, gostaríamos de debater esta questão diretamente. Por favor, estão-me a lembrar, para fins de interpretação, por favor, se nós podemos falar pausadamente, por favor, para os intérpretes poderem fazer um bom trabalho e para que todos nos compreendam bem. Eu vou falar com o Adrian Martinez, é de La Burta Clima, e vou então pedir-lhe que comece a introduzir-nos esta questão. O que o que são esses perdas e danos, e como pode explicar isso? Eu acho que o nosso colega Mensou SPI, que produziu definições e elementos e também o efeito que perdas e danos podem ter, e nós não temos ainda uma definição formal, digamos, o que é realmente, o que são as perdas e os danos, mas nós temos o testemunho do nosso processo e temos uma maneira nova de falar deste tópico, mas ainda nos falta um grande elemento, por exemplo, sistemas de informação, metodologias, que nos deem uma ideia bem clara do que se passa na prática, e que nós gostaríamos de falar de recursos para esta área, gostaríamos de envolver os governos e as comunidades, principalmente as marginalizadas e as mais afetadas. Portanto, em termos de definições e estrutura, nós ainda temos um grande desafio para o Comitê Transicional para abordar estas questões. Nós não temos tido grande debate neste processo. Nós temos de produzir os fundos de que precisamos para fazer frente a estas calamidades, a estas necessidades, mas tudo é diferente no que diz respeito aos recursos e ao acesso que temos aos recursos, principalmente nas comunidades mais necessitadas nestas áreas. Portanto, esse é um dos desafios que encontramos. Além disso, temos que ter um debate que diz respeito às ONGs Sul-Sul e a natureza do porquê deste fundo de perdas e danos e também da falta de recursos. Nós não deveríamos afastar-nos do facto de que muitos ONGs que continuam com essa obrigação de abordar a questão do clima de maneira transfronteiras, para além
dos seus próprios países, e nós há algum tempo vimos uma redução de gases e emissões de gases de estufa, vimos uma tentativa de adaptação, mas ainda não há uma estabilização, e vemos o resultado dessa transição, e essa transição que já deveria ter tido lugar no que diz respeito à mitigação, à implementação de acordos e a obrigação de providenciar fundos aos países que mais os precisam, perdão. Portanto, nós temos de encontrar então essas disposições financeiras para fazermos frente às necessidades das comunidades, para poderem uh, impor os seus direitos, fazerem reparações, e há a necessidade jurídica dos países, não só em termos de direitos humanos, mas também em direitos transfronteiriços. Nós precisamos de dizer que a nossa antecipação de termos os recursos para resolver estes problemas, isso também nos mantém fora do nosso objetivo principal. Precisamos de ter em conta problemas económicos, perdas e danos, e o que deveria ser feito nas comunidades que exigem o seu direito de receberem o que é preciso para fazer frente a estas questões, aos danos psicológicos, aos danos físicos, mas entretanto eu vou deixar algum espaço para os meus colegas continuarem com este tópico. Muito obrigado. Obrigado, Adrian. Se eu ouvi corretamente, há duas coisas que surgiram, que salientaram aqui. Está a falar de um período, de um prazo de 30 anos, mas fala também de uma falta de definição clara. Por um lado, temos exigências claras, por outro lado, temos um problema de definição do que é necessário. Eu queria que me falasse, ou que nos falasse, do ponto de política nesta questão. Não me ficou claro se as definições têm a ver com o que constitui danos relacionados e perdas relacionadas ao clima e que precisam de ser resolvidas, ou isso terá a ver com a responsabilidade da parte dos países que lideram estas questões. Eu acho que uma coisa leva à outra. Nós precisamos de voltar à negociação do NUFCCC, e já falamos dessa parte jurídica dessa convenção já há muitos anos, e falamos também de transformação ambiental no planeta, e a verdade é que já houve países como os Estados Unidos, e ouvimos uma declaração de John Kerry que falou da ausência de reparações por perdas e danos. Portanto, há uma falta estrutural, política, e a determinação de alguns países para lidarem com muitos danos. Por exemplo, na elaboração do Acordo de Paris, tentamos incluir uma cláusula para responsabilidade e para eliminação e pagamento desses danos e perdas, e tem havido algumas tentativas também de retardar, de obstruir, de impedir este progresso. Nós muitas vezes falamos com comunidades, falamos daqueles que trabalham a terra. Nós sabemos que já houve algumas mudanças nas últimas décadas, mas continuamos a ter essas perdas, esses danos, e são as mulheres que têm que enfrentar esses problemas quando os homens têm que ir para além fronteiras para encontrar trabalho em outros países. Portanto, isto não é algo de que os países não têm conhecimento. A verdade é que nós não vimos a mitigação destes problemas e danos porque não há financiamento suficiente. Este é um dos problemas, e também o facto de que não
podemos ter uma fórmula definida comum sobre os parâmetros, sobre o que se passa e a maneira como se abordam estas questões, quem é responsável e a atribuição desses recursos em termos jurídicos e financeiros, e por isso não se resolvem estas questões, e isso é uma questão política, claro, é política, e isso vai de mão dada com os direitos humanos, que continuam a ser tabu, que não são tomados a sério. Nós temos o parágrafo 51 que exclui compensação, apesar das regras e leis internacionais, apesar de ser o princípio 12 da declaração, parte da convenção, isso é algo, é um dos grandes desafios que enfrentamos, salientar a maneira como estas estruturas são feitas e como e quais são os desafios em regiões completas do sul global. O outro ponto que eu gostaria que abordasse e gostaria de ouvir de outros também é que nós falamos do comitê transicional, perdão, falamos de perdas, danos, e é claro que ainda não temos definições bem claras, mas de uma perspectiva de voz, e para nós como VCA isso é muito importante. O que é que estas comunidades, a sociedade civil, têm feito quando se trata de articular claramente esta questão de perdas e danos, de uma perspectiva que vê os níveis de sucesso ou falta de sucesso de fazer ouvir essa voz. O que é preciso fazer? O que é que se pode fazer mais? Qual é a perspectiva dessas comunidades e da sociedade civil? Qual é a esperança de ver estas coisas resolvidas? E quando falamos do impasse político, quando falamos dos direitos humanos serem tabu, o que é que se passa quanto a esses debates sobre direitos humanos? Será que as comunidades podem fazer algo de maneira diferente? Bom, é um grande desafio. Há 6 meses antes do COP27, ainda estávamos a batalhar, incluir perdas e danos na agenda, e o nosso envolvimento com essas comunidades, nós sabemos que precisam de encontrar maneira de serem ouvidas, e talvez em dezembro, talvez a luta política vá realmente começar. Nós queremos nomear os membros do comitê, e são os países do Sul que vão ver as opções que têm para começarem a negociar de maneira bem decidida o que vamos poder fazer, mas há 6 meses apenas não tínhamos uma ideia do que se ia passar, não temos um mecanismo instituído para além do Fundo das Nações Unidas que responsabiliza a sociedade civil e as comunidades para realizarem o que podem ou não desejar, mas à altura de fazer essa consciencialização, de fazer as comunidades absorverem e darem uma opinião política para enfrentar as questões, por exemplo, questões de movimento, questões de opiniões políticas, isto são tudo questões muito importantes, problemas da sua cultura, das suas necessidades. Nós precisamos de ter bem claro da parte das comunidades o que é que nós temos de enfrentar, porque muitos destes tópicos não foram bem compreendidos e não há um grande, profundo entendimento e a maneira de comparar o que se passa de uma sociedade, uma comunidade para outra. Na nossa reunião para agosto e depois para dezembro, nós temos a necessidade de oferecer essa perspectiva para podermos começar a ter uma ideia e
e também para dizer a um colega, por exemplo, na Colômbia, dizer é isto que nós pensamos das comunidades na América Central, na África do Sul. Nós temos que envolver todos esses membros do comitê para que sejam eles que possam definir quais são as necessidades das comunidades e como podem ter acesso a esses fundos e o que precisa de ser financiado, porque se nós não fizermos isto, se não materializarmos estas questões, nós não vamos chegar a lado nenhum. Nós precisamos de convencer de que não é caridade, que não são questões voluntárias. Nós ouvimos o John Kerry falar de trilhões de dólares por muito tempo. Portanto, isto não é algo que se pode realizar ou transformar de um dia para o outro. Isto vai continuar a afetar a vida das pessoas. É Este é o esse o legado que temos legado. que proteger para o futuro ao criarmos estruturas que garantam a sua sustentabilidade. Muito obrigado, Adrian. Eu vou voltar a ser aqui, doutor, aqui do Concepci. E, portanto, Tina, talvez fale sobre a perspectiva comunitária e sua experiência antes de voltarmos a falar sobre a sociedade civil. E, portanto, dando as bem-vindas aqui, creio que quero que ponha a apresentação, está aqui já agora, daquilo que é experiência. Perdão, mas o som dele está muito mal. Perca e dano refere-se a impactos de uma experiência negativa ou destrutiva pela mudança climática no âmbito social, econômico, financeiro, ambiental e cultural, que não pode ser restaurado ou reparado pela mitigação ou adaptação. Podemos ver que há realidades diferentes. A palavra-chave é como contextualizar. De acordo com a análise da sociedade civil, você desenvolver um quadro baseado no contexto local, no âmbito de se incluir L e D, ou seja, perca e dano, na compreensão das ferramentas de participação desses ativos de sustentabilidade, seja humano, físico, econômico, social, natural. Depois, precisamos calcular o valor econômico, perca e dano, e o potencial desse perca e dano econômico projetado em todos os âmbitos da sustentabilidade. E o terceiro seria a advocacia dos futuros oficiais, seja a nível global, nacional e subnacional, como material de política para financiamento das percas e danos do clima. As pessoas em inglês estão a reclamar que realmente o som dele não está nada bom. Na Indonésia, neste ano, reconhecemos a perda e dano e o seu impacto e os choques climáticos por secas e tempestades que duram muito tempo, e o ambiente, como rios e florestas, e, por fim, aquilo que são as desvantagens econômicas derivados dessas cheias anuais e o impacto. Portanto, a alternativa ou a resposta ao LD é, na minha opinião, podemos tentar desenvolver um mecanismo de financiamento de LD numa abordagem filantrópica. E assim também podemos realizar um mecanismo de financiamento público e, a nível global, podemos desenvolver um mecanismo de pagamento como um mecanismo de serviços. Muito bem, obrigado. Tá aqui, agradecemos essa informação. Nos deu uma direção e
como é que isso afeta as comunidades, a experiência das comunidades, seja o impacto sobre a sua sustentabilidade na fonte alimentar e nas suas terras, como quando você fala de cheias e secas, e, portanto, subsídio aí é importante e são questões que relacionadas com a mudança climática. A pergunta aqui, portanto, se tudo muda, isso impacta a sustentabilidade das comunidades, como você falou, com várias intervenções, o papel da sociedade civil, como é que a sociedade civil funciona em articular essas questões para ter uma voz coerente e ter certeza que essa voz seja de impacto nesse espaço de impacto multinacional. Quando fala-se de papel, infelizmente, o som do preletor da Indonésia está muito mal, portanto, em função desse prefácio da nossa discussão, esse plano de ação da comunidade civil, da sociedade civil, tem de ser levado ao governo para que possamos, não apenas a nível local, mas a nível global. O papel da sociedade civil é realmente da advocacia. Muito bem, obrigado, Taki, por esta última palavra e é um eco daquilo que eu não quero antecipar que o Protos vai falar, mas adiante. Muito obrigado, Tosh, e a todos. Creio que o debate aqui é acerca da definição, e concordo com os outros preletores. Tentamos muito ter definições daquilo que significa e qual é o papel da sociedade civil. E minha contribuição aqui temos de ter duas coisas aqui. A sociedade civil é um intermediário entre a comunidade e os políticos e os atores internacionais até. Mas temos que perguntar, a pergunta aqui é, será que são vistos de maneira séria as comunidades a quais servem? Pois quando temos essa definição de perca e dano, quem é e informa a decisão final. Em Quênia, temos uma floresta muito grande, mas Quênia é uma região que não tem visto chuva nos últimos anos. Portanto, perca e dano, da minha perspectiva, não é cheias ou desmoronamento. Portanto, as organizações que estão ali na Quênia, será que eles perguntam isso? Como é que sobrevivem sem chuva por 4 anos? Como é que conseguem gerir isso? E quando se fala de perca e dano, por exemplo, as pessoas nessa região são nômades. E os homens saem de sua casa e vão para outras regiões e são deixados para trás, deixam para trás as mulheres, crianças que vão para a escola e têm de procurar alimento, efeito da mudança climática. Então, como trazemos essa situação no cálculo, pois quando esses danos e percas estão, então poderemos abordar todos. E a consideração é a linguagem. Essa definição, qual é a linguagem utilizada? Será de que as massas entendem? Pois eu falo inglês, mas a minha mãe não. Nos últimos 70 anos, ela tem soluções, mas ela não fala inglês. Portanto, como garantir que a sociedade civil, como intermediários e políticos e outros atores nesse âmbito,
podem ter a informação, pois fala-se de perca e danos, e como é que nós podemos chegar a si na linguagem que possam entender. No caso de África, é inglês, francês, na sua maioria, mas a pesquisa mostra que 40% dos africanos é que entendem, e os outros 60%, e de 60% fala-se de pessoas que moram perto de lagos e não entendem por que que os lagos estão a secar, ou por que, em outros casos, as suas casas estão sendo varridas pelas cheias. E, portanto, vemos povo indígena no Canadá, na Nova Zelândia, quando tratamos desses debates internacionais, como é que trazemos os vulneráveis, linguagem. O que é que dizemos? Apenas dizemos que então, a comunidade, o que é que devemos fazer aí? Somente isso. Muito bem. Obrigado. Como Ariane falou, da questão dos direitos fundamentais, eu creio que todos me podem ouvir. Muito bem. Sem a capacidade de entendermos qual é a discussão, de saber o que é que tem sido tratado, para não ser excluído do diálogo. E, portanto, isso ressoa realmente com o fato que Tati e Adrian estavam a falar. Muito bem, vou ficar aqui por causa da hora e abrir a plenária para qualquer pergunta, algum debate da audiência. Quero convidar que possamos, talvez, tratar com qualquer contexto. Vejo a primeira mão, Nelson Kepkazi. Por favor, ponha. Se é para uma pessoa, então, por favor, diga isso. Se é para uma pessoa, não. Muito bem. Sou Nilson Kikaze, venho de Quênia. Somos uma comunidade agrícola e, como sabem, a água aumenta em 4 metros e as comunidades perderam as casas, as terras, perderam seus hospitais, escolas, igrejas e até um centro comercial foi submergido. As águas voltaram e as pessoas não vão voltar. Toda a área está morta. A pergunta, contudo, é perca e dano. O NCC falou sobre questões fundamentais. Será de que essas comunidades podem receber compensação porque perderam tudo. E, como mencionado, todos os ativos foram perdidos. Muito bem, ouço, muito obrigado. Perguntas importantes. Será que alguém quer tratar, outra vez, protestar?
Muito bem, Adrian. Eles podem reagir. Não há inclusividade no que nós estamos a falar aqui. Como aludido, mas para termos um debate inclusivo, é ter em consideração os atores, as comunidades das quais estamos aqui a falar, pessoas que moram ali por séculos, talvez. Então, tem de saber o que é que significa, pois quando temos essas situações, temos que entender que se não fizer A e B, vão realmente morrer. Então, como trazer todos no diálogo? Porque a mudança climática afeta a todos. E não é somente as pessoas que foram à escola e que falam inglês, são esses pais, avós e bisavós que ainda moram ali nas montanhas, nesses vales, perto dos rios, e, portanto, 10 anos atrás, isso é o que aconteceu, mas o que está acontecendo agora, quanto é que vamos pagar? Quanto é que precisamos? É uma questão de representatividade na sua generalidade. Muito obrigado, Proteus. Veja a sua mão. Bárbara, depois Eda. Muito obrigado. Minha pergunta. E antes, um comentário. O primeiro membro do painel que pudesse falar e responder. E quero agradecer a todos aqui na chamada para saberem onde estamos com o comitê, qual é o mandato, qual é a sua expectativa. Isso nos ajudaria. Meu comentário ao Proteus e é do dilema, esse ideal da inclusividade. Nós queremos ser incluídos. O desafio é de que estamos num processo político que muitas vezes nós não podemos controlar. E como os membros do painel têm dito, desde a convenção, temos feito lobby para reparação, percas e danos, chegamos em COP27 e, no fim, e as pessoas não concordam, foi assinado, mas temos urgência e, portanto, o processo leva muito tempo, todas as pessoas indígenas participando, antes de termos uma definição, esse processo longo é das vantagens e, portanto, seria ideal em função desses aspectos que nós não controlamos. Muito bem, Bárbara, obrigado. Antes de passarmos ao Adrian, para dar uma resposta rápida a isso, para dizer que essas perguntas muito boas será abordado na próxima apresentação e vamos ter isso em mente. Vi aqui de que a mão do Eders, vemos aqui no comentário, está falando sobre questões interessantíssimas e talvez, uma vez que possamos ouvir dos membros do painel, Eders, e não sei se a pergunta foi respondida ou não. Será que
Olá, sou Adam e venho de Quênia. Para mim, não é uma pergunta, mas apenas um comentário das responsabilidades, que a responsabilidade da sociedade civil e as organizações de sociedade civil têm um papel muito forte nesse acordo de estabelecimento do financiamento de percas e danos climáticos, e são esses que têm o papel de criar essa definição e, portanto, e ver como são afetados. E parte desse, da sociedade civil, quando chega-se no terreno onde as pessoas estão a sofrer, onde a perca ocorreu, para ouvir e talvez toda a perca tenha sido experimentada. Depois da documentação, poderíamos criar algo que possa, portanto, há esse avanço no âmbito desse estabelecimento, mas e daí? As pessoas esperam-se ser compensados nas suas percas e nos danos e precisam de evidência como comunidade. E, portanto, como dizemos, os dados e a evidência, e é nossa responsabilidade ajudar a planear para que os fundos estejam disponíveis. Muito obrigado. Muito bem, obrigado pelo comentário. Olivia, ao eu ouvir o comentário, e quero agradecer os membros do painel para que possam também dar suas respostas. O comentário aqui do trabalho que as ONGs estão a fazer, e possamos ver a parte da perca e danos, e está em francês e inglês, e ouve-se muito das comunidades e necessidade das comunidades que façam parte da conversa. Se pudermos pensar como é que, ou até onde, há potencial das comunidades dentro desse âmbito. Se puder responder, então, agradeço. Sim, sim, eu creio que não há problemas. Olá a todos, Olivia, do Reino Unido, estou aqui no Reino Unido. Somos uma ONG estabelecida anos atrás, no nível das negociações, reconhecendo o desequilíbrio. Portanto, vimos que havia uma oportunidade a nível de esforços que foram feitos para tratar desse âmbito, para pintar essa imagem do que existe e as terminologias para que estejamos todos com inglês desses tópicos, temas em francês e em outras línguas, claro, mas somos uma equipe muito pequena, infelizmente, na voz de todos esses. É isso que é valioso no processo. Infelizmente, o processo não está de maneira a facilitar as pessoas que têm a voz. E, portanto, nós temos uma voz de lobbying, mas não de decisão. Nós não somos decisores. A decisão é do governo. Em alguns países onde não haja governos que entendam a sociedade civil, é um problema e temos que entender isso. E na questão
vai visar esse ponto de entrada onde as comunidades têm de entender, não só para entender o processo, para eles seria básico, diria, e se houver algo que não está claro, e para dar maior explicação, se for necessário. Muito bem, obrigado, Lívia, obrigado pela intervenção. Antes de finalizarmos aqui, um comentário final, ouvindo aqui os comentários feitos, se houver alguma coisa, temos de prestar atenção. Proteus, por favor. Muito bem, Josh, obrigado. Todos nós estamos entendendo que a sociedade civil tem um papel importante no governo e outros lugares. E, portanto, o desafio da sociedade civil seria não podemos parar o que nós para que porque se realmente os fundos existem, utilizemo-nos para que nos próximos meses, nos próximos anos, nós possamos contribuir e continuar a contribuir, porque se nós continuarmos desta maneira, com populações tão enormes, tão vastas, e não podemos continuar só a falar, precisamos da ação. O nosso membro do painel, Adrian, acabou de sair, teve outra reunião, mas queremos ouvir uma última palavra da sua parte antes de encerrar esta sessão. Não, o som não está grande coisa. Ok, não consegui compreender o que o senhor estava a dizer. Obrigado, Taki. Obrigado, Protas, Taki, e também na sua ausência ao Adriano. Nós estamos a tentar utilizar o nosso tempo o melhor possível, e agora gostava de dar a palavra ao nosso próximo orador da Fundação Avina. Eu acho que a sua apresentação até certo ponto vai explicar a todos nós o ponto de situação e também responder a algumas das perguntas da Bárbara. Tem a palavra, Andrés. Obrigado, Josh, e pelo convite da parte do projeto LDF. Antes de começar, eu digo que um dos problemas que tivemos nas negociações foi a tentativa de dar uma definição global, digamos, e mesmo antes de termos negociações sobre financiamento de danos e perdas, mesmo vocês devem saber que não há definição de financiamento e clima. Portanto, tivemos de realmente identificar o que é preciso financiar, e digo isto porque quando falamos de danos e perdas, ou perdas e danos, talvez não necessitemos de uma definição global, íntegra, mas
talvez devêssemos identificar as perdas e os danos que precisam de ser, precisam de ser identificados, como cheias, como outras calamidades, em vez de estarmos a a colocar tudo numa definição única, porque da minha perspectiva esse é um dos pontos que limita o nosso diálogo. E realmente isso vai mais ao encontro da agenda dos países do norte global, onde temos estes seminários, estes debates, imensos debates sobre questões de conceitualização em vez de prática do que é preciso fazer. Eu vou começar esta apresentação sobre a definição e o que é o NFCCC, que o Adriana falou logo no início. Este é um tópico que já está presente há muito tempo, é um tópico tão antigo como a Convenção, em 1994, houve uma proposta para incluir perdas e danos como parte da linguagem da Convenção, mas não foi antes de 2007, em COP13, que realmente perdas e danos foi incluído nas decisões da COP. Foi 3 anos depois, em COP16, que foi elaborado um programa de trabalho para aumentar, para continuar a compreender e abordar perdas e danos. O primeiro ponto saliente, importante, foi a criação desse fundo em 2013, em COP19, que se elaborou, que se desenvolveu esse fundo, mas o diálogo sobre esta questão não tem sido simplesmente debates técnicos, mas são também diálogos políticos, porque as negociações sobre adaptação e principalmente o reconhecimento desse elo entre adaptação e perdas e danos, nós tivemos sempre a narrativa de responsabilidade histórica, os que sofrem sobre os que sofrem mais desses fardos são os que menos contribuem às consequências de alterações climáticas. Portanto, este elo com perdas e danos tem abordado a responsabilidade, a responsabilização e a compensação. E eu aqui já estou a avançar demasiado rápido, porque eu tenho um diapositivo sobre precisamente esse contexto, porque esta tem sido uma das batalhas políticas maiores sobre esta questão de perdas e danos, porque no fim essa conversa, esse diálogo tem que se ligar ao financiamento. E quando falamos de financiamento, temos de falar de responsabilidades e de quem providencia esse fundo. Voltando a COP19, o mecanismo sobre perdas e danos tinha 3 objetivos, 3 funções principais, 2 das quais tinham a ver com melhor entendimento do que falamos quando mencionamos perdas e danos, e também teve a ver com o reforço do diálogo, a coordenação, a coerência e as sinergias entre as partes interessadas, e depois uma melhor ação e apoio, incluindo financiamento, tecnologia e capacitação para realmente abordar perdas e danos. Precisamos desses conhecimentos sobre financiamento para abordar esta questão, mas desde 2013 nós não conseguimos fazer nada, porque é um comitê que se reúne de tantos em tantos meses, mas que não está
que não está envolvida e não há esse elo entre os recursos e os eventos para poderem desempenhar esse mandato. Depois de 2013, houve mais um passo importante no Acordo de Paris, com o artigo 8 de perdas e danos, que se limita, uma vez mais, a salientar o melhor entendimento do que nós queremos dizer quando falamos de perdas e danos, e também de mecanismos de entendimento técnico. E continuamos com esta ideia de que continuamos a liderar com rendimento técnico, com intercâmbio técnico, é isso em que nos temos centrado. E o que acontece a seguir na agenda de perdas e danos, o que se passou foi em Madrid, em COP25, vocês com certeza ouviram falar da Rede Santiago para impedir, minimizar e abordar perdas e danos. O seu objetivo é catalisar a assistência técnica de organizações relevantes, agências, redes e especialistas para implementar as abordagens que vão realmente impedir, que vão evitar, minimizar e abordar perdas e danos a todos os níveis, e precisamos então de prestar assistência a esses países e comunidades, bem como organizações relevantes, e todos precisamos dessa implementação séria para abordar, como eu já disse, as perdas e danos a todos os níveis. E apesar da Rede Santiago se ter criado em COP25 e 2019, essa rede ainda não está operacional. Ainda não funciona, continua o diálogo de quem vai ser o líder dessa rede, que deveria ser uma rede que inclui todas as outras instituições, para que a rede se torne operacional, para podermos receber pedidos de assistência técnica dos vários países, mas uma vez mais, a Rede Santiago é de assistência técnica. O COP26, no ano a seguir, foi na China, com os países em desenvolvimento, que proporam um instrumento, uma maneira de enfrentar perdas e danos. Falou-se do facto de... Por favor, desliguem os microfones. Portanto, falou-se da Rede de Santiago fazer parte dessa proposta, e COP26, a proposta foi bloqueada pelos países desenvolvidos, que o acordo era criar um diálogo entre as partes, organizações relevantes e outras partes interessadas, para debater disposições para o financiamento de perdas e danos. Portanto, foi simplesmente um diálogo sobre como se podia fazer o financiamento de perdas e danos com um elo financeiro com empresas de seguros, porque nos países desenvolvidos diziam que, se for preciso financiamento para perdas e danos, precisamos de envolver as empresas de seguro. E o primeiro diálogo teve lugar em Bonn no mês passado, com um ponto importante que se puderam centrar sobre perdas e danos, um mecanismo que foi criado na COP anterior, quando isso que precisava de ser debatido, isso tinha sido feito antes da criação do fundo, e esta proposta envolveu a G77, isso foi promulgado e foi abordado, e tinha a ver com questões relacionadas ao financiamento de disposições para abordar perdas e danos para COP27.
COP27 foi realmente foi um acontecimento bastante tenso e os países desenvolvidos chegaram a um ponto em que estavam com as costas contra a parede e que não queriam ser vistos como os maus da criação deste fundo. E então o COP27 concordou com alguns pontos, como o financiamento para as disposições de perdas e danos, e o segundo elemento era a inclusão de um fundo. Portanto, o Comitê Transicional criado ao abrigo de COP27, então envolveram-se com outras questões e o próprio fundo. Uma vez mais, sobre o contexto daquilo que já vos disse, nós temos, do ponto de vista histórico, continua a haver muita rejeição de criar estes fundos. Nós tomamos a decisão de estabelecer um fundo. Todos vocês se devem lembrar que o fundo tem a ver com COP, e os países desenvolvidos foram bem firmes em dizer que não têm responsabilidades nem responsabilização para contribuir a esses fundos. Nós agora que temos um COP, como é que nós vamos como vamos proceder em frente, de acordo com o Acordo de Paris e o fundo UNFCCC, e então continua a ser necessário falar sobre o que se passa antes que isso se torne operacional. Também do ponto de vista histórico, nós temos de considerar esta questão, que não tem sido muito importante aos países desenvolvidos, como os Estados Unidos da América, essa vontade de ignorar a maneira como esse fundo de danos e perdas vai ser financiado. E falamos também da priorização de danos e perdas, e lembrem-se que não existe uma definição de quem é mais vulnerável, e mesmo se nós nos centrássemos em alguns países, a vulnerabilidade muitas vezes não é a nível do país, mas a nível das comunidades. As coisas não acontecem ao país, acontecem às comunidades, e apesar de vários anos de que falamos sobre isto, continuamos sem compreender quais são as perdas e os danos e o que precisamos fazer. E muitos dizem: precisamos de saber o que são danos e perdas, que tipos de instrumentos e que fontes de financiamento são os melhores para abordar estas questões, e continuamos com um diálogo, uma conversa sem fim e sem a operacionalização destes recursos financeiros. Este é o meu último diapositivo. O que é que se está a passar agora? Nós estamos em processos semelhantes ao processo quando estabelecemos o GCF, que foi criado depois de uma decisão de COP16 em 2010, que criou o Comitê Transicional, que se reuniu 2 vezes em 2017 e que chegou ao COP19 ou 17 em Durban. Já estou a perder-me aqui com estes números. Foi em 2011, no COP17 em Durban, nós tínhamos um instrumento de governação que era basicamente a base para a operacionalização, e era composto como funcionava e como seria elegível para financiamento em
em geral. E o governo, o elemento de governação permitia então que a instituição se reunisse depois de COP17, de COP19, e passaram mais 3 anos, desde 2012 a meados de 2015, para acordarem sobre os elementos essenciais para implementar essas estruturas de avaliação de risco, de implementação, de metodologia, de prática e de ação. E eu perdi o som, mas a razão porque eu estou a mencionar isto é que nós precisamos de saber quais são as disposições de financiamento, e embora tenhamos criado o GCF em 2010, o financiamento só teve lugar em meados de 2015, e as minhas expectativas seriam que o Fundo de Danos e Perdas, formalmente relacionado como o Fundo PID, LID, a minha expectativa seria que esse fundo, que realmente também leva algum tempo antes que esteja operacional. Eu sei que na decisão do ano passado nós tínhamos esta expectativa, agora temos um fundo, como é que o acedemos? Mas a verdade é que há muito trabalho ainda a fazer. 2 das 3 reuniões do comitê já tiveram lugar e identificaram-se elementos para disposições de financiamento, e uma vez mais isso tem muito a ver com a credibilidade dos fundos que vêm para esse e dos recursos que vêm para esse fundo, e uma vez mais há pontos de situação diferentes no próprio comitê, que é composto por representantes dos países, e estamos a funcionar e a trabalhar com países com expectativas diferentes. As expectativas dos países do comitê tentam enfocar, identificar e esclarecer as disposições de financiamento que representam decisões sérias dentro e fora da convenção, para promover e encorajar o financiamento de perdas e danos. E depois de termos esclarecido essas disposições, então podemos continuar, mas a opinião dos países desenvolvidos é enfocarem-se no fundo e depois determinar as disposições, os elementos. A última reunião deste comitê transicional vai ter lugar no último trimestre deste ano, na República Dominicana, e é um bom lugar porque a República Dominicana faz parte dos países em desenvolvimento, e será interessante ver o que é proposto à COP. E vamos falar, nesse caso, sobre as modalidades, sobre, uh, sobre, sobre a administração do fundo, e temos de começar a debater como vamos repor o fundo, e este então, eventualmente o fundo tornar-se-á operacional e nós vamos poder começar a trabalhar. Nós esperamos que já esteja a funcionar em 2025, 2026, mas duas coisas importantes, importantes para apoiar a operacionalização do fundo em COP28, é a participação da sociedade civil. O primeiro
ponto importante é que, apesar do mandato sobre a operacionalização do fundo, continua a haver um elemento técnico que é importante e que é como é que uma proposta de financiamento a danos e perdas, como é? Que formato tem? Que é a que é que se parece uma proposta de financiamento? Portanto, nós não temos ideia ainda dos critérios para um projeto de perdas e danos. Sabemos que um fundo de perdas e danos que não pode levar tanto tempo como o GCF, que que cada elemento levou meses até que fosse implementado, tivemos depois de esperar que a administração se reunisse, e isso não pode acontecer com perdas e danos devido ao seu nível de urgência, de importância, e se não for essa a maneira como se vai passar, devido à experiência que temos e ao que sabemos, como estas questões de alterações climáticas se passam, então o que é que se passa? Como é que nós vamos fazer se nós já sabemos como isto vai funcionar? Nós precisamos de saber que recursos são canalizados ou dirigidos a um programa, a um problema específico, e como é que nós vamos resolvê-lo e como vamos indicar se esse problema foi resolvido de maneira positiva, de maneira adequada. Portanto, nós precisamos de saber os tipos de recursos, os tipos de metodologias, os tipos de mecanismos, porque são todos diferentes, são questões muito diferentes, os indicadores, as metodologias não podem ser aplicados a todos da mesma maneira. Nós temos calamidades de clima extremas, mas a verdade é que não há ninguém que trabalhe sobre estas questões para gerar fundos, e isso é muito importante. Espero que tenham gostado da minha apresentação. Muito obrigado, Andrés. Eu agora sinto-me um pouco esquizofrénico entre cinicismo e esperança, e eu digo isso porque muitos dentre nós vimos de países onde a melhor maneira de retardar um processo é estabelecer uma comissão de inquérito, e as coisas deixam de acontecer, mas para mim isto não compreendo porque é que isto vai levar tanto tempo, comitê após comitê, e também as reuniões e a falta de uma definição clara de perdas e danos. A questão realmente deveria ser que impacto negativo tem a carência de uma definição, que tipo de impacto tem nos projetos, mas para mim o importante é perguntar quais são as expectativas reais, específicas para o estabelecimento de um fundo. Nós esperamos que poder contribuir a esse projeto, a esse plano, e obter algum resultado positivo, ou será que isto são elementos só para ganhar tempo e nada vai acontecer? Porque falamos dos compromissos, dos empenhos com o Acordo de Paris, isso está tudo muito bem no papel, mas até este momento nada ainda se passou. Portanto, há um aumento de instrumentos, mas há falta de trabalho concreto, de prática. Nós temos certas expectativas que aumentam com certas questões e com certos acontecimentos, mas a verdade é que
Se não houver essa vontade política, as comunidades não vão realmente beneficiar. Se alguém tiver mais algum comentário, se alguém quiser levantar a mão para fazer uma intervenção. Muito obrigado pela sua pergunta, Jorge. Como eu estava a dizer durante a minha apresentação, eu não acredito que precisamos de uma definição global antes de começarmos a trabalhar. Vocês lembram-se que um dos princípios da convenção é esse princípio de precaução, precaucionário, porque nós não precisamos de utilizar 100% ou não, nós não podemos utilizar isso como falta, como carência da ação, e a minha interpretação do que se passa internacionalmente é que muitas vezes é isso precisamente que fazemos. E agora? E agora temos uma fórmula para como vamos retardar esses debates. Nós temos famosas reuniões TED com reuniões ministeriais de alto nível e fazemos tudo isso por 3 anos e depois vamos avaliar em que ponto de situação nós temos esse programa de trabalho, mas muitas vezes vemos que tudo isso foi inútil e na minha opinião, eu fiz parte da administração há alguns anos e há prós e contras. Se nós falarmos dos prós, GCF nunca se importou com uma definição total, global, que incluísse tudo. O que eles disseram é que nós vamos financiar mitigação e adaptação e podemos fazer o mesmo com perdas e danos e vamos ter algumas categorias. Digamos que em mitigação temos energia, indústria, transporte. Eu não lembro-me todas as categorias do GCS, mas apenas como exemplo, para dizer que em perca e dano é importante ter expectativas desse fundo de percas e fundos. E o que é necessário ao redor do mundo para resolver essa questão é muito maior que os níveis do que até o GCF tem. Então, o fundo não será o fundo para resolver os problemas, apenas será um fundo para criar experiência, para criar equilíbrio, para criar aquilo que, quando houverem cheias, digamos, como houve no Paquistão no ano passado, para saber o que a comunidade internacional, debaixo do 3C, qual seria a perspectiva de aprendizado, ou seja, um fundo piloto para aprendizado, para experiência, para abordar essas percas e como resolver. E o que podemos fazer, sabendo que ser um piloto não será uma resposta para resolver tudo. Precisamos de experiência e, portanto, saber quais são os maiores pontos de perca e dano. Agora, vamos pôr atenção nisso. Cheias no primeiro ano, vamos pôr experiência em tempestades tropicais e ver isso na primeira instância. E depois, no segundo ano, certificação, universidade, temos que identificar as categorias, identificar esses pontos para que haja clareza e lucidez na metodologia e nas definições usadas e assim que sejam desenvolvidas ao passarmos adiante, pois o argumento é que tudo tem que ser tudo feito antes, então nunca vamos para frente. Muito bem, obrigado, Andrews. Muito bom. Estamos no momento onde vamos receber perguntas, respostas. Bárbara Brass,
qualquer pessoa que tenha um pensamento, comentários, perguntas na apresentação que o Andrews fez. Yara, adiante. Minha pergunta é, nos diálogos dos peritos, essa promoção de seguros, ouve-se muito da proteção social e outras respostas. Qual é a sua perspectiva nesses seguros? Porque esse tipo de resposta seria que elas vêm orientada nesse aspecto que tem a ver com o setor privado e outros. Como é que a sociedade civil responde a isso? Muito bem, Jared. É uma resposta difícil, para ser honesto, porque percas e danos criam uma necessidade não só de recursos financeiros, mas de assistência técnica e até apoio humanitário. E, portanto, é impossível avaliar o custo, a perca econômica e não econômica que vem de um evento extremo, pois a perca não é só infraestrutura que precisa ser reconstruída, mas a perca de patrimônio cultural, vidas, conhecimento e práticas culturais ancestrais que não se pode reaver. Então é impossível avaliar isso. A conversa no financiamento de percas e danos focou no seguro, mas a resposta é parcial, porque o seguro tem, digamos, um hotel nas Paraíbas, e às vezes o dono não é o local, mas alguém lá nos Estados Unidos, digamos, um exemplo, da cadeia Marriott ou Hilton, e num evento eh, de tempestades, o seguro cobre, mas aqueles que não têm a capacidade de pagar o seguro, seguros terão limitações naquilo que pode abranger e cobrir, e foca principalmente nos produtos, bens que são salvaguardados. E é coisas que são perdidos para além de ativos. Eu nunca gostei dessa conversa de seguros, pois basicamente é uma conversa de venda. Você tem de comprar o seguro. Então, a conversa que nós temos tido na tecnologia, transferência de tecnologia é muito importante. Então, você vai ali, mas você compra. Mas essa não é a resposta para a equidade. Da perspectiva da sociedade civil, temos que ter maior evidência, uma conversa com esses que têm necessidades diferentes, e a sociedade civil não tem, na minha perspectiva, tão forte como deveria ser, na evidência daquilo que é. E eu estou falando isso porque eu estava eh, orientando as negociações do último COP na China, com as conversas com a sociedade civil e coordenando uns com os outros antes de entrarmos nas negociações do financiamento de percas e danos. E a presença da sociedade civil fora da sala. E lembrem-se, dizem, paguem pelas percas e danos do COP27. Isso é muito bom, pois cria conversa e cria o diálogo e cria impressão nos países desenvolvidos que todos estão a olhar. É muito importante e é um papel importantíssimo. Muito bem, obrigado, Andrews. Ao olharmos aqui, se há mais alguma pergunta, comentários, a próxima sessão
irá dar oportunidade para ventilarmos essa questão. Falaremos sobre isso e também para ter um intervalo curto, que sei que vamos utilizar para na próxima sessão, que terá Barbara Paz e Andres como preletores. Eu vou pedir ao pessoal técnico para partilhar, para falarmos sobre isso e tentarmos resolver a mecânica enquanto estamos no intervalo, para ao voltarmos, então tratarmos desse ponto. O intervalo é de 5 minutos apenas. Antes, permita-me falar sobre essa diretoria interativa e é o Padlet. No chat há um link que foi fornecido. Se clicar aí, você vai a esse painel interativo. E uma vez que abra, põe um comentário em uma das colunas, diferentes perguntas, e o que precisa fazer é clicar no final mais, e você vai poder postar comentários, e isso é ao vivo e todos veem. E se há outros que fizeram comentários que você quer endossar, ou comentar, você pode fazer isso. Enquanto faz isso, como podemos ajudar da perspectiva do jovem, o que é necessário para uma maior participação dos jovens. Sugiro que possamos fazer isso na próxima sessão. Portanto, vamos manter essas instruções aqui, terão acesso ao link e teremos um intervalo de 5 minutos e vamos voltar um quarto. Será Barbara Paz e Andres, no próximo debate. Então, 5 minutos de intervalo e voltamos aqui em breve. Muito bem, bem-vindos. Vejo que temos uma atenção boa depois desse intervalo e todos ainda estão aqui, portanto, bem-vindos. Precisávamos de ter apenas um pequeno intervalo e podemos ver aqui no ecrã algumas perguntas quais gostaríamos que as pessoas pudessem tratar. Vejo comentários e a ideia é que depois dessa sessão, como VCA, deveríamos ter uma ideia clara, pelo menos um marco de cada um, em como irmos adiante na questão do perca e dano, e ter o maior número de contribuições aqui, que nos ajudaria muito. Temos, portanto, 3 preletores, Barbara, Bath e Andres. Barbara, se, por favor, puder falar, se pudéssemos ver aqui o que é que alguém que vai ajudar nesse trabalho dos fundos da mudança climática. Como é que vamos adiante com isso? Vejo aqui propostas gerais em como irmos adiante e talvez devemos continuar com a conversa e gostei daquilo que Andres falou na sua apresentação, pois nos dá uma visão clara daquilo que o que precisávamos e o que poderíamos fazer e nas áreas de foco, e, portanto, as pessoas precisam refletir isso. Por exemplo, claramente não temos a definição global e talvez o que é que poderíamos fazer para engajarmos nessa. Talvez não é uma prioridade para o VCA, não sei. Poderíamos ver isso. E podemos ver também
os fatores críticos de perca e dano, resposta que é algo chave, e estamos aqui, nessa rede de sociedade civil, de atores, e poderíamos propor evidência e metodologias, e vejo isso como a evidência, uma voz que conecta no como engajar, como organizamos, como sociedade civil. O primeiro comentário aí, em como engajar, é ter exatamente essa voz. E da equipe aqui, seria bom ir na questão prática, algumas ideias do que se pode ser feito. Para o Andrew seria talvez algo interessante e dar detalhes, pontos de entrada seriam eficazes. Do debate, eu vejo aqui engajar com os membros nos países, os membros do comitê. No fim, Andrews fala de que é mais uma reunião e informam. Não sei se podemos engajar com isso e um follow-up e saber das propostas e a evidência. E Andrews mencionou que chave aqui o debate é com os países desenvolvidos, com arranjos, focando, e tem de ser debatido, temos que engajar nisso e fornecer vozes locais nesses pontos. Qual seria a proposta? O que as pessoas dizem? Como é que o dinheiro chega às pessoas? E como garantir que o dinheiro chega no local certo? Eu creio que isso é claro, são aspectos importantes que podemos capitalizar. E é o que eu vejo aqui. E é tudo. Muito obrigado, Andrews. E Bas, talvez? Muito bem, obrigado, Bárbara. Comentando também nesses pontos, algo importante é a definição de perca e dano. Um problema que nós temos aí são impactos que vêm da mudança climática e adaptação da casualidade, pois deveríamos falar sobre mudança climática causada pelos humanos. A preocupação seria de que, eventualmente, da perspectiva das finanças, necessitaríamos informação sobre essa casualidade. Por que é que essa mudança climática foi causada e não foi o ciclo normal que acontece nos Caribes, por exemplo? É uma pergunta difícil e precisaríamos ver, temos esse raciocínio dos dados em favor do projeto, com a perca e dano, e precisamos de ter uma base de dados com tempestades e por quantos anos e qual é a mudança e a periodicidade, aquilo que aumenta, mas não sei se tudo isso pode ser feito na perca e dano, em casualidade. E comentar aqui na terceira pergunta, qual seria a prioridade? O ponto da urgência. Houve uma sugestão das modalidades. Há sempre os aspectos de uma proposta robusta
e a teoria de mudança e todos esses aspectos que temos de fazer para convencer a fonte dos fundos e se uma comunidade está num evento extremo, não sei como é que podemos demandar todas essas documentações antes que os recursos sejam finalizados. E, portanto, talvez haja maneira, e temos que pensar sobre isso, e mudar a ordem daquilo que é a proposta. Temos as propostas e o envio de todas essas implementações do impacto e depois fazer pedido de maior informação daquilo que foi feito. E, portanto, não sei como se pode fazer isso antes. Agora, pensar aqui, essas modalidades parecia ser muito interessante. É um comentário. Muito bem. Rapaz, quer entrar aí? É para fazer um comentário. Falarei em espanhol. Se for o problema, me digam. Os pontos principais e a maior parte das reflexões foram realizadas por Bárbara e por esses que falaram antes, e gosto de ver aqui, nesse mural, a importância que se dá às questões locais, que está em linha e como se aprova o fundo, as percas e danos e a relevância de presença com a pressão e visibilidade que os países desenvolvidos têm. Portanto, essa aliança tem um papel fundamental em edificar essas mensagens e promover essa articulação durante o COP e os territórios e países para que os fatores e os líderes territoriais possam participar nessas conversas do seu próprio país, para que seus negociadores tenham uma voz forte, incorpore os jovens, os povos indígenas, todos que são afetados pela mudança climática, e empoderar essa participação. Muito obrigado, Taz. Já agora, para todos, estou procurando comentários aqui e perguntas na caixa de bate-papos e perguntas e respostas. Portanto, pondo comentários aí, se quiserem, para expandir, para falarmos um pouco mais. A pergunta do Justin é como a comunidade e o ecossistema seria aumentado, aprimorado para evitar maiores danos, mas isso já foi respondido. Mantendo aqui novas perguntas. Bárbara, por favor, alguém queira adicionar? É só para complementar o que as pessoas têm dito. Valorizamos essa mobilização das vozes locais e, como rede, há comentários aqui, os processos são importantes. E os processos, às vezes, como comitês estabelecidos, também são utilizados como desculpa para atrasar. E o equilíbrio aqui seria a urgência para garantir que as modalidades sejam estabelecidas, para ter certeza que é implementado.
incluindo as estratégias, creio, crítico, são áreas que precisamos pensar. E algo bom aqui é, como vimos hoje, que os pontos principais desse envolvimento é que os doadores possam bloquear, atrasar, esses pontos possam ser abordados em nossos países. São governos que nós precisamos de envolver e já temos bem claros esses pontos de envolvimento com comunidades locais, com com outros elementos da sociedade civil que vão diretamente ao ponto da questão e de envolvimento. E também gostava de falar sobre algo salientado aqui, quando alguém mencionou que precisamos de ligar este Fundo das Nações Unidas aos melhores mecanismos de financiamento do país. Passamos do GCF, DTF, nós temos outros mecanismos. Nós temos fundos de desenvolvimento comunitário, todos esses podem ser utilizados para financiar perdas e danos. E como vamos fazer isso? Portanto, essa é a minha proposta, mobilizar a sociedade e utilizar estes mecanismos que já existem para não termos de criar novos mecanismos, melhorar os que temos para podermos trabalhar mais rapidamente rumo à ação. É essa a minha contribuição. Muito obrigado, Bárbara. Eu peço desculpa ao Yara, ele está sentado ao pé de mim, mas eu ignorei-o. Tem a palavra, Yara. Microfone, por favor. Nós temos mais de 170 parceiros que fazem parte de comunidades africanas e com certeza que estamos numa posição privilegiada de fazer, de operacionalizar estas coisas. Nós ouvimos aqui falar de perdas e danos e ouvimos alguns casos concretos e houve artigos que foram já publicados sobre perdas e danos. O que estou a tentar dizer é que se VCA tem esta riqueza nas comunidades, como podemos nós então utilizar? Primeiro temos a questão do tempo e depois temos a questão do diálogo técnico especializado. Portanto, as oportunidades já existem, agora temos que saber como vamos elaborar o número de casos que podemos apresentar a nível global. E também oportunidades não faltam para apresentação ao Comitê Transicional e através da VCA, nós vamos poder fazer isso, presumindo que os nossos colegas e os que participaram nesta sessão, todos vamos poder trabalhar juntos sobre isso. Quando falamos de capitais nacionais, por exemplo, os meus colegas na Zâmbia estão em boa posição porque estão a presidir ao grupo de negociadores deste ano, portanto estão numa posição estratégica e em cada capital nós temos representantes do governo já envolvidos neste comitê transicional e nós em sessões futuras temos de ver como os podemos envolver, como podem participar, que é para nós elaborarmos evidência e podermos depois envolver-nos a nível internacional. Muito obrigado, Yara. Há um comentário principalmente para si e que foi realmente muito enriquecedor a sua apresentação e dada a sua experiência nesta área. A pessoa que faz a pergunta
A pessoa que faz a pergunta, pergunta-se se há alguns artigos seus já publicados, algo porque nós temos no VCA os recursos, os conhecimentos como recursos e, portanto, queremos saber quem tem acesso a esses conhecimentos, a esses recursos. Talvez possa falar um pouco sobre isso, está um pouco fora do debate de agora, mas talvez seja importante falar sobre isso também. Muito obrigado, Jorge, pela pergunta. Nós trabalhamos e colaboramos. Nós trabalhamos de maneira colaboradora com colegas, publicamos um artigo a semana passada sobre as dificuldades de definir financiamento para questões de clima. Vocês podem encontrá-lo no website da Avina e aí temos um guia para negociadores sobre o clima que inclui o contexto e o tópico de negociadores em 3 línguas, inglês, francês e espanhol. E se vocês quiserem mais informação, podem consultar esse artigo e vamos então procurar ainda mais recursos para podermos partilhar convosco. Ótima contribuição da sua parte e nós como parceiros da aliança, nós temos de nos envolver com estas questões que interessam a todos, porque temos uma grande constituição de pessoas a quem falamos hoje e, portanto, essa comunicação é muito importante para que estes bons recursos que possam ser incluídos para participação nestes debates. Eu quero simplesmente ver se alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta sobre esta questão. Algumas opiniões da vossa parte, eu estou muito bem impressionado e agradecido por todos os comentários que estão a ser incluídos na nossa caixa de bate-papo e também nas perguntas e respostas e vão poder mas podem continuar a contribuir para para a mesma plataforma. Alguém dentre os 3 quer acrescentar mais algo sobre isto? Muito obrigado. E se ninguém tem mais nada a acrescentar, eu quero agradecer-vos a vocês os 3 e a todos os que contribuíram com comentários, com opiniões e talvez então nesta juntura eu dê a palavra ao Jared para algumas reflexões antes de encerrarmos esta sessão. Obrigado, Jorge. Esta é uma área de trabalho para as Nações Unidas, o Fundo das Nações Unidas e a VCA, e é um trabalho de familiarização, estamos a tentar ver quais são as oportunidades para influenciar, para estruturar estratégias e adotá-las a todos os níveis e no caminho em frente, nós vamos contatar-vos nos próximos dias com algumas das atividades. Nós temos um grupo de atividades, mais do que uma ideia. Nós queremos envolver-nos com algum membro do comitê transicional para ver se será possível esse trabalho e se vamos poder facilitar esse intercâmbio, essa interação. E talvez possamos então estruturar um grupo de casos que podemos influenciar e que podemos consultar e qual é a posição do VCA, bem como do Comitê para o Clima. Portanto, temos várias atividades que estamos a planear. Muito obrigado da minha parte, uma vez mais, nós vamos ter
mais uma ronda de debates sobre várias áreas e vamos continuar a falar sobre isto. Muito obrigado. Obrigado, Yaret. Eu vou dar a palavra à Karen para mais informação e encerrar formalmente esta sessão. Da minha parte, eu queria agradecer a todos pelo ótimo debate de hoje. Muito obrigado a todos e queria agradecer a todos os que participaram neste seminário. Muito obrigado, Bárbara, foi uma experiência ótima e também queria dizer que os registros, as gravações vão ser distribuídas para podermos continuar bem atualizados sobre esta questão. Muito obrigado, Jorge. Eu gostaria de agradecer a todos pela vossa participação. Obrigado aos nossos oradores, aos membros do painel, por partilharem os vossos conhecimentos. Gostaria de agradecer aos intérpretes que fizeram um ótimo trabalho de interpretação e a todos vós por estarem conosco, por participarem nestes debates. Foi ótimo ter-vos a todos aqui. Obrigado ao Yared e ao Jorge por moderarem esta sessão, pelas vossas opiniões e também à nossa equipa técnica por nos assistir, por resolverem problemas e pela vossa presença. As nossas próximas sessões, nós queremos convidar-vos ao próximo evento, em 17 de agosto, sobre reformas do Banco Nacional do Desenvolvimento. Se vocês quiserem convites a esse evento, por favor, subscrevam-se ao nosso boletim e vamos enviar-vos essa informação. Visitem os nossos websites, os nossos portais para informação sobre as várias regiões e nós temos o nosso tag, também estamos em LinkedIn, YouTube. Uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença e participação. Boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que se encontrem. Muito obrigado, até breve.